Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 52ª sessão ordinária. E hoje no grande expediente há 148 itens. São 41 requerimentos para serem discutidos e votados e 107 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados e recebem pareceres. Já na ordem do dia há 22 itens e 7 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Entre eles estão 2 projetos em segunda discussão voltados aos direitos da mulher. E hoje, logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias para deliberar 15 projetos e votar até a fase final 7 projetos de lei. Entre os destaques está um projeto que institui o Programa Educação Animal, EducaPet. Outro item que pode ser votado institui os programas de residência médica e de residência multiprofissional em saúde. Isso tudo acontece daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Então deixa acompanhar. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 57ª sessão ordinária. Solicito a 52ª. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Nessa casa. Tendo em vista que estamos recebendo a visita oficial do chefe do Poder Executivo, senhor prefeito de Guarulhos, Guti. Chefe do Executivo. Além de não escutar, está me atrapalhando. Chefe do Poder Executivo, prefeito. 10 minutos para o prefeito usar a fala. Prefeito Guti, fica à vontade para usar a tribuna, prefeito. Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores também, na pessoa do presidente Ticiano, ao qual já utilizo esse minuto aqui, Ticiano, para te desejar aí um profícuo mandato. Não consegui, por coincidência, por 2 ocasiões a gente não conseguiu estar aqui para desejar isso, mas quero utilizar alguns segundos apenas para desejar muito boa sorte e que esse 1 ano e pouco que te resta de presidente, que você consiga fazer o seu melhor sempre pela cidade. Então é um orgulho voltar a essa casa. Fui vereador aqui por 2 mandatos e aprendi muito aqui. Fiz boas amizades e com certeza essa casa me auxiliou muito nessa caminhada política que eu tenho a honra hoje de ser prefeito de Guarulhos. Bom, mas eu venho aqui por um motivo especial, para dividir algo com vocês que eu preciso do apoio, a cidade precisa desse apoio, e depois eu passo esse documento às mãos do presidente da Câmara, aqueles vereadores, independente, base ou não, aqueles vereadores que se sentirem à vontade para assinar, para engrossar esse caldo, para que a gente consiga ter mais sustância nessa batalha que teremos pela frente, eu gostaria muito desse apoio. Todos que tiverem imbuídos nessa missão, por favor, sintam-se à vontade de assinar. Antes de entrar no tema em tela aqui, eu vi alguns vereadores de base ou de oposição estampando em um adesivo, né, o quanto são contra qualquer tipo de maus tratos aos animais. E eu quero deixar claro aqui
eu quero deixar claro aqui, respeitando a manifestação de todos os vereadores, né? Respeitando a manifestação de todos os vereadores de votarem como queiram votar, de proporem o que quiserem propor. Essa casa é soberana, sabemos disso, e é democrático ter esse direito. Mas eu venho aqui dizer a vocês que eu tenho plena convicção e peço à base que jamais vote em algo que confronte o bem-estar dos animais. É isso que eu posso pedir. E garantir a vocês que, caso seja aprovado na Câmara, a posição desse prefeito, a posição dos secretários que estão aqui me ajudando, como o vereador, já foi vereador, estava retornando a essa casa, secretário de governo americano, e também o Trevisan, deixar claro que a gente veta qualquer iniciativa de maus-tratos dos animais. Se subir para lá, nós vamos vetar. Mas eu queria aqui, gente, agora entrando de fato na pauta que eu vim trazer aqui a vocês, eu queria dizer o seguinte. Calma aí, vamos lá, gente. É importante a gente trazer aqui. Presidente, se puder me conceder mais uns minutos enquanto... Eu peço silêncio, por favor. O prefeito está usando a tribuna. Momento oportuno aí, tem tempo para manifestação. Vamos respeitar o orador, por favor. Então vamos lá. Senhor presidente, eu venho aqui a essa casa apresentar uma representação ao Tribunal de Contas da União em face àquilo que todos acompanharam, e eu não vou ficar esmiuçando, porque acredito que todos os vereadores nessa casa têm o conhecimento e o discernimento do que foi recentemente promulgado pelo presidente da República na questão dos voos do Santos Dumont, o impedimento de Guarulhos voar para Santos Dumont, só restando o Tom Jobim. E isso vai impactar diretamente na nossa cidade, e eu quero explicar rapidamente o porquê. E por que eu venho aqui? Porque pela resolução do Tribunal de Contas da União, um órgão como uma prefeitura ou como uma Câmara Municipal não tem legitimidade postulatória nesse tocante. Mas o representante político, ele tem. Então, o prefeito, enquanto prefeito não representante de uma prefeitura, o vereador, não a Câmara de Vereadores, então o CPF mesmo, de um agente político, ele tem essa capacidade de levar a cabo essa questão, de representar no Tribunal de Contas. Então, explicado isso, eu vim aqui mostrar para vocês os efeitos que podem acontecer, os efeitos nocivos e negativos à nossa cidade, e pedir esse apoio. De qualquer forma, esse prefeito vai assinar esse documento, vai postular no Tribunal de Contas da União, mas eu queria o apoio dos vereadores, que vocês podem fazer individualmente, não enquanto Câmara, mas como representantes do poder público. Então, eu vou deixar esse documento nas suas mãos, presidente, e o quanto antes a gente conseguisse as assinaturas daqueles que quiserem, repito, não é para a base dos vereadores, é para todo o colegiado. Aqueles que quiserem, independente do partido que esteja, é bem-vindo a essa assinatura, porque vai nos ajudar nessa batalha. Eu acredito que essa batalha não está perdida, eu acredito que é possível a reversão. Por isso que eu estou aqui hoje e por isso que eu preciso dessa força. Por isso que eu preciso de todo mundo unido. Então, resumindo, a gente vai representar com um pedido de cautelar em face à resolução do CONAC, número 1 de 2023, que foi emitida 10/8/2023 e publicado pelo Conselho da Aviação Civil. É em defesa da cidade, é em defesa de aproximadamente 5.000 empregos entre 2024 e 2028, 2029, a gente pode perder 5.000 empregos. É em defesa da arrecadação da cidade, porque quanto menos investimento, quanto menos movimentação aeroportuária, é óbvio que a gente arrecada menos. Arrecadando menos, é menos capacidade de investimento do município. Então, a gente não está falando aqui de defender apenas voos, não estamos falando de defender... Nós não estamos falando aqui apenas de defender
empregos. A gente está falando em defender a cidade de Guarulhos com os investimentos que ela pode parar de ter. A resolução, no nosso entendimento, é ilegal, porque ela restringe injustificadamente as companhias aéreas de escolher a sua origem e seu destino. Atinge diretamente a livre concorrência e a liberdade econômica, que é algo que esse prefeito, eu creio que a maioria de vocês defende. A IATA, que é um órgão da aviação civil, já manifestou que esses passageiros serão enormemente prejudicados. Afeta diretamente o transporte de cargas e, como eu já disse, mas agora na questão de cargas, a arrecadação de Guarulhos vai cair, uma vez também que nós somos o maior hub da América do Sul. E aqui eu quero compartilhar alguns números com vocês, no tempo que me resta, presidente. Somente em 2024, a Gru Airport e os estudos que ela encomenda coloca uma perda possível de 3,3 milhões de passageiros no ano de 2024, com essas mudanças de rota de avião, o que representa 7% do total de tráfego previsto aqui no nosso aeroporto. Ou seja, só em 2024 a gente pode perder 7% de toda a movimentação. 1,7 milhões de perda direta de passageiros, isso em 2024. 0,8 milhões 800 mil de perda direta de passageiros por redução de conexões domésticas e internacionais. 800 mil também de perda de passageiros por reorganização das malhas aéreas nacionais e internacionais. E o estudo que nós temos é que o estudo da Gru Airport, que nós tivemos acesso, entre 2024 até 2032, que é o tempo de concessão da atual concessionária do aeroporto, existe uma previsão de perda de 42,800 mil passageiros. É muita coisa, é muito emprego em jogo e é muita arrecadação também que a gente pode perder. Um estudo realizado para o aeroporto de Londres, o aeroporto de Heathrow, em Londres, comparou diversas relações de geração de emprego. Ou seja, resumindo, a cada 1.000 empregos diretos para 1 milhão de passageiros. Se a gente perde 1 milhão de passageiros, a gente perde 1.000 empregos. Então, a gente está falando aí de perder em 2024 aproximadamente 3.000 empregos. É muita coisa. Aqui, se a gente pensar em 3.000 empregos sobre 25 mil, a gente está falando de mais de 10% da nossa força de trabalho do aeroporto que pode ser ceifada. E os empregos indiretos, que a gente não consegue mensurar ainda, mas empresas de manutenção, de catering, uma série de coisas que a gente pode perder também. Então, é uma cadeia muito grande e é algo que vai afetar drasticamente a nossa cidade. Enfim, gente, esses eram alguns números que eu queria compartilhar com vocês. Em termos de arrecadação, 2024 a 2032, os estudos que nós temos é que a gente pode deixar de recolher apenas ISS de 2024 até 2032. Mais 2 minutos, presidente, por favor, para finalizar. 2024 até 2032, nós podemos perder 130 milhões de ISS. Só de ISS. É muita coisa. Então é alarmante, por isso que eu vim a essa casa. Não é um problema pequeno, é um problema grande que a gente precisa de união para batalhar e para tentar reverter. Por isso, eu estou pedindo, né, no Tribunal de Contas que seja concedida medida cautelar. Vamos pedir, não pedimos ainda. Concedida medida cautelar para suspender os efeitos dessa resolução que eu mencionei até o julgamento do mérito da presente representação. No mérito, o acolhimento da presente representação para que seja declarada a ilegalidade da resolução do CONAC 01 de 2023, determinando-se que o Ministério de Portos e Aeroportos da ANAC adotem as medidas necessárias para anularem o feito. Então, era isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. As mudanças já começaram, a Gru Airport já se reuniu conosco, Trevisan esteve semana passada reunido com a Gru Airport. As mudanças já foram efetuadas, algumas delas. Os impactos não são só para 2024, eles começam esse ano já começaram, na verdade. Então, a gente precisa ser rápido. E não estamos descartando, pelo contrário, acredito que essa semana, o nosso departamento jurídico, a nossa Secretaria de Assuntos
Jurídicos, né, Secretaria de Justiça, mais conhecida aqui na cidade, vai ingressar também no Ministério Público Federal, para que a gente também tenha uma outra vertente para tentar parar esse feito. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. E aqui eu vou passar ao presidente o documento para que todos assinem. Eu não assinei, vou assinar agora, presidente, e passar a sua mão. E os vereadores que se sentirem confortáveis, tem aqui alguns motivos, as razões que a gente vai protocolar. Aqueles que quiserem ler, por favor, fiquem à vontade, mas não, só vai estar muito mais completo do que eu falei aqui, mesmo porque eu fiz um apanhado geral, mas eu vou assinar. E os vereadores que quiserem assinar, por favor, assinem. Mas desculpa o em cima da hora aqui, mas eu precisava retirar esse documento daqui 1 hora mais ou menos, presidente. Então, se o senhor puder colher as assinaturas de quem quiser assinar e passar para a gente, que eu quero protocolar ainda hoje. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Tendo em vista a visita do prefeito e a possibilidade aí de todos os vereadores participarem do processo, peço à diretoria de plenário que acolha o documento e ofereça aos vereadores aqui neste momento, agradecendo a presença também do secretário de Justiça, senhor Ayrton Trevisan, e do secretário de Governo americano aqui presente. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Vereadora Janete desistiu. 5 minutos, vereadora. Somente da base, ele entendeu o partido do pai. Senhor presidente, um instantinho só. Estava conversando aqui com o secretário. Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio aqui atrás, porque eu quero falar. Mas ainda não está contado o meu tempo. Porque, presidente, retorna o meu tempo, porque... gente, vereadora na tribuna, aqui, eu peço aos vereadores que estão aqui atrás... Por favor, organizarem aí nos assentos, por favor, para a gente conseguir conduzir os trabalhos. Posso começar agora, senhor? Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Câmara e também aqui presente no plenário, Natan, nosso jovem, e os protetores que estão aqui presentes. Quero deixar bem claro que a minha defesa rodeio não é esporte e nem cultura, é tortura. Podem contar, já inclusive entrei, que está ao vivo no TikTok, dizendo que realmente, primeiro, que esse projeto de lei é de autoria de um vereador do PT, Zé Luiz, que foi depois desmembrado e tornando-se um código de proteção, e nele, se é bem claro no artigo 107, é proibido. E o vereador que entrou nesta casa no protocolo no dia 13 de setembro, exatamente altera este artigo. Sandra Tadeu, que está aqui, quero deixar bem claro que eu não me pronunciei antes de ter consumado. Porque falar, todo mundo pode falar. Agora, na hora que virou projeto de lei, aí me posiciono firmemente contra. E temos a articulação nessa cidade em relação a essa questão.
outro assunto que eu gostaria de colocar aqui é em relação ao auxílio aluguel para as vítimas de violência. Senhor presidente, é impossível, senhor presidente. Vereador Lauri, eu peço silêncio, por favor, vereador. Em relação à questão sancionada nacionalmente também no dia 14 do auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência, eu considero uma iniciativa nacional muito importante e quero dizer que em Guarulhos já existe o auxílio aluguel, porém, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, nós colocamos que tem que ampliar o prazo aqui na cidade. E é essa a negociação que nós vamos tentar fazer ao nível nacional. Mas eu acho muito importante, porque quem sofre violência tem que sair da sua casa imediato para não ser morta. Então, parabéns, eu não poderia deixar de falar sobre essa questão. Outro ponto que eu quero deixar bem claro é o seguinte: eu estive em Brasília e, como vereadora, conversei sobre essa questão aeroportuária. Eu acho estranho. O prefeito vem aqui e cria o fato político. Eu acho interessante. Porém, ele criou um escritório. O que o escritório está fazendo lá em Brasília que não negocia essa questão? Eu acho que nós precisamos de abrir um processo de negociação. E não, tudo bem, mas o prefeito é midiático e quer criar o fato político, ótimo. Mas todo mundo sabe que muitas questões se resolvem no diálogo. Tanto que eu estava conversando aqui com o secretário Ayrton Trevisan, no sentido que eu acho que nós temos que levar, e eu estou disposta a ir junto, essa negociação. Tudo bem, já criou o fato político, entra em tudo, mas independente disso, lei, todo mundo sabe que demora, é necessário abrir. E aí eu pergunto, onde está esse tal de escritório político? Para finalizar, eu quero também dizer que o prefeito precisa de estar atento à questão habitacional na cidade, sim. Porque nós temos vários problemas que têm que ser tratados e que a comunidade Sata, o Morro do Amor, esses são também problemas que eu gostaria que o prefeito viesse aqui discutir com a gente para dar uma solução. Porque também é um problema que várias famílias. E finalizo dizendo o seguinte: pessoal, o prefeito fechou a Proguaru, perdeu 5 mil. Agora ele está com sensibilidade. Ótimo, mas vamos com calma e vamos negociar. Para encerrar, vereadora. Olha, deu tempo agora. Deu tempo agora, vereadora. E eu estou terminando a minha fala. Para concluir, vereadora. Já concluí, senhor Obrigado, presidente. vereadora. Se o senhor não tivesse interrompido, minha fala teria sido mais redonda para minhas gravações. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, protetores que se encontram aqui presente nessa casa, seja bem-vindo. Se encontra sempre essa casa de portas abertas a vocês. Bem, hoje eu estou feliz. Eu já sabia da posição do nosso prefeito. O nosso prefeito, ele sempre gostou de animais. Nosso prefeito sempre foi um protetor. Então, parabéns, Guti. Sabia que eu podia contar com a Vossa Excelência. Logo quando esse projeto foi protocolado na casa, eu liguei para o prefeito. E o prefeito já colocou a posição dele. Tive com o líder de governo. O líder de governo, Givan Passos, também nos garantiu que estava junto conosco nessa luta contra o rodeio. Rodeio na cidade de Guarulhos? Não. E continuando nessa questão, eu sempre falo da doutora Juliana. Hoje eu tive a oportunidade de estar aqui para falar que eu não falo nada por trás. Eu sou uma pessoa que subo aqui todo dia defendendo o governo, mas critico o governo na questão do DEPAN, pois para mim o DEPAN não funciona. Não vou nem mentir um minuto. O DEPAN precisa dar atenção a vocês. Pois, gente, eu sei o sofrimento que vocês têm. Não consegue castração, vocês não conseguem vacinação. Para que esse DEPAN existe então?
Então eu venho a vocês, hoje, mais do que nunca, falar com o prefeito. O prefeito está errando, sim. No DEPAN o prefeito está errando. O prefeito Guti, no qual eu defendo, não consertou ainda esse DEPAN. Líder, peço que Vossa Excelência, líder, leve ao prefeito, líder, para que o DEPAN comece a dar ouvido não a esse vereador, e sim a população que está do outro lado ali, líder. Que essas pessoas precisam sim ser atendidas pelo DEPAN, essas pessoas precisam de castração, essas pessoas precisam que os animais sejam vacinados, essas pessoas muitas vezes denunciam a questão de maus tratos e o DEPAN não vai até o local ver se que as pessoas estão falando. Essas pessoas vão fazer o quê, líder? Então eu peço para que Vossa Excelência, líder, leve isso até o prefeito, líder, porque está difícil a gente defender o que é indefensável, líder. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Gente, ó, daqui a pouco nós vamos voltar mais para falar a respeito em outros expedientes pela liderança do PSDB, pelo 51, falando a respeito do que quiseram fazer aqui. Gente, temos que deixar o seguinte, rodeio não é bom, não só em Guarulhos, rodeio não é bom em Itaquá, rodeio não é bom em lugar nenhum. Gente, eu quero, todos vocês protetores estão aí, aqui se encontra o líder de governo, o Gilvan Passos. Eu quero já dizer bem claro a vocês, o prefeito já anunciou que vai construir o nosso hospital público. Depois eu quero que o líder de governo fala isso para vocês, porque tem muita gente agora querendo falar que vão fazer hospital público. Mas quem vai fazer hospital público é o governo Guti, através do pedido desse vereador. E aqui está o nosso líder de governo, que daqui a pouco vai se manifestar. Agradecer a presença de todos os protetores aqui. Em nome da diretora presente no plenário também, senhorita Juliana, do DEPAN. Seja bem-vinda, diretora. Se quiser usar a palavra também, diretora, está à disposição. Com a palavra, Márcia Tasquete. Boa tarde a todos, a todas as vereadoras, vereadores, a todo o público que nos assiste. E muito especial aqueles que vieram aqui para defender que nós não tenhamos na nossa cidade nenhum tipo de maltrato animal. Veterinários, protetores, todas as pessoas que defendem que nós possamos ter festa, mas não precisa ter maltrato animal. A festa jamais pode estar associada a fazer algo que humilhe, que machuque um animal, porque ele sente dor, assim como nós sentimos. Então, eu quero aqui aproveitar, presidente, e dizer que tenho o meu apoio à causa animal, porque eu jamais vou assinar um projeto da forma que foi escrito. Está muito amplo, dizendo que terá exposição de animal. Mas que tipo de exposição? Então nós não podemos aceitar que esse projeto venha de forma a deixar depois maltratar esses animais. Eu sugiro, inclusive, que se faça um projeto, se quer festividade na cidade, porque traz arrecadação, é verdade, mas que tenha aqui, as festividades que devem ter aqui, trazendo doação de alimentos para os animais, porque nós não temos. O que dá para a gente fazer nessas festividades é trazer mutirão de castração, porque infelizmente o DEPAN não cumpre a função dele de fazer as castrações que devem ser feitas. Então a gente precisa sim de festividade com artistas para trazer arrecadação, mas nós temos também
que ter a responsabilidade, expõe o animal de uma forma a mostrar a beleza dele, a mostrar que ele tem sentimento, a mostrar que ele sente dor e que ele precisa sim, ele precisa de alimento, porque a gente sabe que tem muito protetor que está endividado, comprando ração, porque tem muito animal na rua. Vamos nos comprometer aqui com esse tipo de festividade, que os animais sejam protegidos e sejam alimentados, sejam castrados, menos animais na rua. Rodeio com maltrato, não. É isso. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, público presente. Primeiro, deixar aqui a nossa posição, a posição do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores, como sempre fizemos aqui na Câmara Municipal, a nossa posição contrária a qualquer projeto que vai a maus tratos de animais. Então, a bancada do PT sempre se posicionou. Aqui na Câmara está protocolado a Lei 27.010 de 2023, que altera a Lei 7839. Está todo o corpo da lei aqui. Obviamente a lei aqui não está dizendo sobre criação de rodeio, mas deixa muito a entender que há essa possibilidade. Então, a bancada do PT é contrário, vota contra, se caso for apresentado aqui na Câmara. Inclusive, até na deliberação a gente vota contra, porque essa questão de maus tratos a animal não faz parte da nossa cultura aqui na cidade de Guarulhos. Então, e Guarulhos, todos nós sabemos, Guarulhos não tem essa cultura barretiana aqui, quer trazer essa cultura para a nossa cidade, que historicamente nunca teve ligado a esse tipo de manifestação. Eu acredito que seja manifestação olhando a eleição do ano que vem, para pegar um público que é a favor desse tipo de ação ou tipo de atitude. Como falou a vereadora anteriormente, eu acho que a gente precisa sim de fazer algum tipo de manifestação para comprar ração, por exemplo, de animais, ou ter as ações para animais abandonados. Eu vou dar um exemplo, coisa que eu sempre estou lá no Bom Sucesso, numa área ali no Bom Sucesso, perto da Ponte Preta e outros locais, a quantidade de animais abandonados lá. Eu acho que valia os vereadores que estão propondo isso aqui fazer uma ação ali, ó. Lá na região do Bom Sucesso, a quantidade de animais abandonados naquela região. Eu até vejo algumas pessoas lá com maior dificuldade, pegando os animais, levando para castrações, comprando ração e dando para esses animais abandonados. Então, fica a nossa posição aqui contrária. Outra questão que eu ia levantar aqui, senhor presidente, ao público que está nos assistindo em casa, no dia 1º de outubro, vai ter eleição do Conselho Tutelar. A importância da população se organizar e no dia 1º de outubro ir lá votar no conselheiro, aquele conselheiro candidato que é atuante na nossa cidade, que faz um trabalho em defesa da criança e do adolescente aqui na nossa cidade. Então, chamar a população para o dia 1º, se organiza para o dia 1º, vê o calendário, vê os locais de votação, para no dia 1º ir lá votar no conselheiro da sua preferência. Preferencialmente aqueles conselheiros atuantes que faz a defesa, histórica defesa da criança e adolescente da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lauri Rocha.
Bom, boa tarde a todos, a quem nos assiste, a quem nos acompanha aqui pelo plenário. A princípio, esse tema que está aqui hoje, eu vou falar bem brevemente, porque o meu tema também é outro. Claro, se a Janete está com o Guti, quem sou eu para estar contra? Então, Geleia, estou com você e para a bancada do PT, tá bom? Pessoal, o que me traz aqui hoje, infelizmente, mais uma vez, eu quero me dirigir aos vereadores dessa casa, porque nós não podemos continuar passando vergonha na cidade. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um evento aqui no campo do Flamenguinho, que foi a Taça das Favelas. Eu gostaria muito que as pessoas que fossem organizadoras desses eventos na cidade tivesse pelo menos a decência de analisar e verificar quais são as autoridades que estão lá. Porque é impossível as pessoas estarem participando de um evento e serem proibidas de entrar, independente do vereador que for ou quem for, se é da oposição, da situação, porque os vereadores não podem passar uma vergonha dessa. De novo, novamente, na hora de adentrar, fomos proibidos, e não fui só, fui eu e mais alguns vereadores, de entrar ao evento. Como é que pode acontecer um negócio desse? Não tem lógica, não tem lógica. Um evento que passou por aqui, para ser aprovado dentro do calendário oficial da cidade, aprovado por essa Câmara, e como é que pode chegar na hora, os vereadores não podem participar? Então eu peço que toda vez que for feito algum evento nessa cidade oficial, que a pessoa, primeiro que já está errado uma pessoa física tomar conta de um evento aqui oficial na cidade. Já está errado. Então, quando tiver algum evento, vamos ter que fazer uma lei aqui, ô presidente, da Copa Taça das Favelas. Fomos proibidos de entrar no campo. Como é que pode? Não pode. Então, olha, é uma coisa absurda. Aí eu tive que ir embora porque eu não podia entrar no campo, entenderam? Do Flamengo, hoje é a final da Taça das Favelas. Então tem umas coisas que estão acontecendo aqui que se os vereadores não tomarem, daqui uns dias vocês podem esquecer, meu amigo, vocês vão ser candidato à toa. Porque vereador não está valendo nada aqui nessa cidade. Está um zero à esquerda. Isso aqui é mais um desabafo e um protesto, tá ok? Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Dourado. Peço silêncio, senão a gente tem que suspender os trabalhos. Por favor, respeitar o vereador na tribuna. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos e a todas, uma boa tarde ao público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Minha fala aqui ela será curta, objetiva, né, em relação ao que falam do projeto de rodeio. Não existe projeto de rodeio tramitando nessa casa, né? Existe uma alteração na Lei 107, a qual eu vou ler a lei e a alteração do texto, tá? O artigo 107 ele fica alterado da seguinte forma: fica permitido o ingresso, a permanência ou funcionamento no município de espetáculos que envolvam a utilização de animais selvagens, domésticos, nativos ou não, adestrados ou não, para fins de entretenimento na modalidade de exposição rural agropecuária. E prova de 3 tambores, mantendo-se a proibição para touradas, vaquejadas e circos. Ou seja, mantendo-se a proibição para touradas, vaquejadas, que é o que caracteriza o tão chamado rodeio. A única coisa que teve na alteração aqui do texto, né, é permitindo a exposição, para que os animais eles possam ser fotografados, para que possa ter uma exposição, por exemplo, de cavalo manga larga fazendo uma apresentação, marchando, ele cumprimentando, enfim. Então, trata-se única e exclusivamente o projeto de exposição, aonde vai fotografar apenas, única e exclusivamente, vai fotografar e vai expor, aonde cria-se uma aproximação maior das pessoas com o mundo animal, né? No meu projeto também, no artigo 4º,
né, eu incluo aqui, no artigo 3º, somente será autorizada a exposição e apresentações com autorização por escrito de ao menos 3 entidades, sendo ONG ou CIP ou similares que atuam na causa animal. Ou seja, então, se ao menos 3 entidades que atuam na causa animal não derem autorização, não vai ter a exposição, né? Também eu coloco aqui, além das ONGs, também a assinatura por escrito dando autorização de médico veterinário e de biólogos. Então, se não tiver assinatura de biólogo, se não tiver assinatura de médico veterinário e se não tiver assinatura de ao menos 3 ONGs que atuam na causa animal, os animais eles não vão ser expostos nem para tirar foto. Nem para tirar foto. Então, o projeto, em momento algum, tá? Esse projeto ele fica aqui caracterizado, né, ou autorizando maus tratos animais, ou autorizando a montaria, ou autorizando o rodeio, né? Quando se fala no rodeio, né, e pessoas estão agindo de má fé, trazendo a questão de rodeio, onde pegaram uma fala isolada que eu tive na tribuna e fazendo vídeos, a qual eu acho que é um absurdo muito grande, né? Acima de tudo, né? Acima de tudo, eu vejo que quem não tem conteúdo, né? Quem não tem a informação e quem não lê o projeto, eu acho tudo bem de ser levado ao erro. Agora, quando a pessoa ela tem acesso ao projeto, né, e disseminar uma fake news, a qual eu vi, né, um vereador dessa casa utilizando as redes sociais, me expondo, né, com uma fake news, dizendo que eu estava querendo que montasse em cima de tigre, que eu estava querendo que laçasse leão, que era isso que eu estava propondo nessa casa, sendo que o vereador, ele teve acesso ao meu projeto. Veio falar que eu sou caçador de likes é ele. Entendeu? Um vereador, se prestar o papelão de expor um outro colega numa rede social, num projeto que sabia o conteúdo, é ridículo. Uma falta de respeito. Falta de respeito. A qual mesma falta de respeito que teve chamando o munícipe aqui de trouxa, para fazer média com o prefeito. Poxa, peraí, se dizer protetor animal, por que que um supermercado que patrocina os eventos, quando atropelou um gato, não foi lá expor? Porque era conveniente fazer isso? A qual, de verdade, eu utilizo meu nome é Leandro. Meu nome não é gelatina, é Leandro. Eu não escondo meu nome, não escondo. Eu não escondo quem eu sou, não escondo aonde eu vim, não escondo meu passado. Não tenho passado sombrio na cidade de São Paulo. Eu não levantava bandeira de moradias, a qual eu propunha, né, para famílias carentes, que pudesse me dar alguma ajuda ou qualquer vantagem, para que eles pudessem ter o tão sonhado sonho da moradia própria, a dignidade do ser humano. Então, ou seja, fake news é crime. Fake news é um absurdo. Ainda mais vindo de quem se diz pseudo protetor animal. Pela ordem, presidente. Pseudo. E é isso que eu tenho para dizer. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu fui ofendido. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, quem nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos e também pelos meios de comunicação via internet. Senhoras e senhores, estava acompanhando atentamente aqui a discussão a respeito do rodeio, mas o único rodeio que eu estou enxergando aqui em Guarulhos é o rodeio da criminalidade. É o rodeio que assola a vida de toda a população, com um grande índice de furtos e roubos diariamente, onde a população já não aguenta mais. Onde o pai e a mãe de família não tem mais a tranquilidade de deixar o seu filho ir à rua ou ir à escola com tranquilidade, porque o tempo todo, todos os dias,
Todas as horas, o que a gente vê falando aqui é com relação a roubos e furtos de celulares, de motocicletas, de carros, de pessoas sendo vitimadas de sequestro, invasão domiciliar. Já subi nessa tribuna diversas vezes, e diversas vezes nós cobramos aqui, inclusive, a própria Secretaria de Segurança Pública do nosso município, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e diretamente falando aqui ao governador do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Segurança Pública do Estado, que dê maior atenção à cidade de Guarulhos com o quesito de segurança pública. Porque não é possível deixar da forma que está. Ninguém se sente seguro mais nessa cidade. Queria chamar a atenção dos meus pares aqui para se atentar, porque nós podemos ser a próxima vítima. Não podemos compactuar com isso, não podemos simplesmente nos calar aqui dentro dessa casa e não fazer as cobranças devidas ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, que dê mais condições aos batalhões e à Polícia Militar aqui dentro do nosso município, a Polícia Civil, e que a gente possa ter uma resposta, porque é isso que toda a população aguarda do governo do Estado e do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Está uma vergonha, todo mundo com medo. E até quando isso aqui? Até quando terei que ficar subindo na tribuna para falar sobre a próxima vítima? Nesse momento aqui pode estar acontecendo algum furto, algum roubo e até mesmo algum sequestro. Então fica aqui mais uma vez registrado nessa casa a cobrança desse vereador. E que não seja uma cobrança somente desse vereador, que seja uma cobrança dessa casa ao governo do Estado e ao secretário de Segurança Pública do Estado. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra o senhor Dário Márcio do Carmo, por 10 minutos. Para falar sobre revogação da proibição dos rodeios no município de Guarulhos. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, muito obrigado. Todos à mesa, os vereadores. Quero mandar também uma saudação muito importante para as nossas ativistas que hoje vieram com muita força para falar de uma coisa que me causa até estranheza estar aqui. De verdade, trata-se de uma situação que nós já enfrentamos há mais de 20 anos atrás e que foi superado e que, por uma infelicidade, quero acreditar na boa fé do vereador, por um devaneio, protocolou isso numa tarde de segunda. Mas acho que é importante a gente dizer o que se trata a lei. Essa lei, gente, ela é fundamental que a gente fale dela sem o juridiquês, sem artigo isso, sem artigo aquilo, porque o vereador disse que a gente está mal interpretando a lei. Então eu vou ler para vocês como é essa lei no português que todo mundo consegue compreender. Vamos lá, o artigo 1, ele menciona apenas que fará mudanças. O artigo 2, gente. Fica permitido o tutor, o malfeitor, o dono do animal, açoitar o seu animal, a fim de colocá-lo em um transporte mínimo, por horas, se necessário for, e expô-lo à cidade, o tamanho da sua crueldade. É disso que se trata o artigo 2. Está autorizado a promoção e o incentivo a negociatas de animais silvestres e exóticos a partir de um tráfico implícito de animais, expondo apenas um regulamentado pelo IBAMA e os demais apenas com troca de cartão para fazer negociações posteriores. Está autorizado também confiná-los em um cercadinho por dias a fim, com luzes artificiais e temperaturas acima do seu habitat natural. Fica permitido ainda que milhares de pessoas, simpáticas ou não, se entretenham com tal exposição, a fim de fazer fotos e vídeos, independente do nível de estresse que possa estar causando no animal, sendo facultativo a senciência e o direito ao decúbito que todo animal tem. A fim
de não traumatizar os animais, ficará autorizado doutrinar equinos para a satisfação e o desejo do tutor, explorando o animal, inclusive para fins comerciais, levando esse animal a esforços sobrenaturais, sendo permitido, portanto, possíveis lesões e até óbitos. Isso é a prova dos 3 tambores. A fim de não traumatizar o animal, chamará-se-á essa atividade de esporte. Mesmo que essa categoria que estão chamando de esporte não seja reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e por nenhuma federação que está cadastrada no Ministério do Esporte. Chamam de esporte. Artigo 3. Fica autorizado negociatas com o terceiro setor, sendo permitido, inclusive, a constituição de associações específicas para esse fim, deixando para que elas emitam laudos e os pareceres favoráveis à atividade acima mencionada. Fica autorizado também a contratação de profissional específico, inclusive com relação de subserviência, para informar que o risco até existe, mas que está sob controle. O artigo 4, eu entendo que é a pérola do projeto, porque com a revogação do artigo já aprovado no Código de Proteção Animal, vocês podem jogar no lixo tudo que está lá dentro do manual, por uma razão muito simples. Não havendo uma legislação específica, não havendo uma fiscalização específica, ela deixa de existir. Ora, senhores vereadores, eu posso aqui falar para vocês, agora sim com muita calma, que é muito fácil a gente confundir as interpretações. Olha, não era isso que eu quis dizer, vocês entenderam mal. Mas a gente pode resumir isso numa coisa chamada dor. Dor, ninguém aqui é preciso de conhecimento técnico para saber o que é dor. Então, se eu acabei de dizer, se temos lá nobres pessoas que estão aqui no seu dia a dia, na luta, protegendo e defendendo os animais, vereador Geleia aí que também cumpre um papel dentro da cidade, isso causa dor ao animal. E isso não tem que discutir, não é preciso formação técnica. Há mais de 20 anos atrás, nós tivemos um embate aqui nessa casa e ficou mostrado, ficou provado que a cidade não quer. Nós fizemos um rodeio, nós fizemos uma enquete, aliás, onde queríamos saber a opinião das pessoas. 73% disse não aos rodeios. Isso é um número expressivo. E aí me causa estranheza, com devido respeito ao vereador, nas suas lives, ele teve uma situação que falou lá de outro município que ele foi, e que quando foi chamar a ideia de ter um sertanejo famoso, um patrocinador de $500 mil já se posicionou. Olha, a festa ela é bem-vinda, mas não precisa envolver animais nisso. Não é necessário. A festa, até nós da proteção animal apoiaremos. É importante. E o que me causa mais estranheza, porque realmente eu acho que faltou um entendimento. Já existe uma lei 79 e 74, que é o Código de Postura da Cidade, que viabiliza esses eventos festivos na cidade. Porque Cargas d'Água quer mexer na proteção animal. Aliás, há pouco tempo também foi feito um decreto que vai do 93 ao 105, que é o 38989, que fala das regras para eventos. Então não há a menor necessidade de envolver animal, a menos, e aí sim é que causa a nossa estranheza, a menos que exista um lobby fortíssimo por trás de investidores, de patrocinadores, que queiram sim trazer esse tipo de atividade para a cidade. E aí, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é a questão da gente investigar. Porque um lobby, a essa altura do campeonato na nossa cidade, é muito estranho. Porque a gente tem ações como essa no Brasil inteiro. Infelizmente, esse lobby é forte, esse lobby é pesado. E a gente tem descoberto coisas incríveis. Hoje eu vou me abster de dizer o nome de algumas associações que investem com dinheiro alto, em dinheiro pesado, em vereadores para aprovar leis como essa. Também existe uma outra dúvida, que falam assim, não, mas uma companhia de rodeio, quando ela vem para a cidade, ela traz crescimento, ela traz investimento, ela traz emprego. Isso também não é verdade. A maioria das estruturas de rodeio no Brasil, a maioria delas, tem estrutura própria. Então, sabe o seu João da pipoca?
ele não vai ter direito de vender a pipoca dele, não. A menos que ele subloque um espaço dentro da arena, que também é uma coisa esquisita, né? Nós não temos espaço físico para isso aqui na cidade. A gente precisa entender que aquela Dona Maria que quer vender o seu salgado, ela não vai vender. A estrutura é toda voltada para o público deles. Afinal de contas, ele precisa recuperar o 1 milhão que ele colocou no investimento. Então, senhores vereadores, nós somos totalmente a favor de ter eventos na cidade, mas sem a utilização de animal. É um absurdo, é um retrocesso. No novo milênio, a gente está aqui numa Câmara discutindo isso. Mas eu fiquei feliz de ver aqui, alguns vereadores já se manifestaram, a posição do prefeito, felizmente, já declarada, que não sancionará tal projeto de lei, isso é muito bom. Mas há o costume dessa casa de deliberar a maioria dos projetos a fim de que seja discutido nas comissões. A gente pede duas coisas. Senhor vereador, ainda é tempo, existe uma questão amigável, estamos todos ali prontos ao diálogo. Retire isso da pauta. Retire isso. Não é vergonha dizer, olha, foi um equívoco, realmente eu não tinha me atentado a tantas coisas. E por outro lado, também vale para os outros vereadores. Não é comum vocês barrarem um projeto antes da deliberação. Façam isso. Demonstre esse gesto para a cidade. Exatamente. E isso, como a vereadora Janete já falou, o Rômulo disse, que já é uma decisão do Partido dos Trabalhadores rejeitar na própria deliberação. Façam isso. Demonstre a todos aqueles protetores que a gente tem voz. É importante dizer, e isso aí fica um recado para todos e todas aqui, que tivemos aí a votação no programa plurianual do governo federal, onde teve mais de 3.400 projetos para serem submetidos à apreciação para compor o orçamento nacional. A proteção animal ficou entre as 10 mais votadas no Brasil. Mexer com a proteção animal hoje é arrumar uma encrenca, porque a proteção animal, ela não tolera. Vejam bem, mais de 3.000 projetos e a proteção animal ficou entre as 10 mais bem votadas. Quando a gente fala de um projeto que seja coletivo e difuso, a proteção animal ficou em primeiro lugar no Brasil. Passou à frente de todos os outros projetos. Isso fez com que o governo federal imediatamente colocasse em pauta tudo que se refere à proteção animal. Tudo. E seria loucura ir na contramão disso. Eu tenho certeza que com o apoio de todos e todas que estão lá, quero novamente agradecer, vocês são fortes. Para encerrar. Essa luta está só começando, mas ela pode encerrar hoje, se o nosso vereador assim o fizer, retirando de pauta. Obrigado. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passemos à tribuna livre. Não, onde não. Encerrando a tribuna livre, você me deu. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Anistaldo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que deferisse um minuto de silêncio em memória do senhor José de Lima Souza, pai de um grande amigo nosso, pastor Everaldo. Infelizmente, senhor presidente, na madrugada do sábado para o domingo, ele se alçou do 18º andar e veio a falecer. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que deferisse um minuto de silêncio em memória ao senhor José de Lima Souza e também a família, no Maia, isso, a família que está me ajude aí no linguajar, eu estou nervoso também, consternada, senhor presidente, e na verdade pegou todo mundo de sobressalto, está todo mundo muito triste com a situação. Estivemos agora de manhã no velório, toda a família muito entristecida com esse acontecimento. Então nada mais justo, senhor presidente, de que o senhor defira esse minuto de silêncio em memória do senhor José de Lima Souza. Meus sentimentos, vereador. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, também gostaria de pedir um minuto de silêncio para Terezinha Maria, foi minha vizinha durante muitos anos, mais de 25 anos,
e seu marido, o Luciano, inclusive faz parte do Sinconverg com o vereador Maurício Brinquinho, grande amigo também da família. Inclusive, quando ela casou, regularizou seu casamento há menos de 3 anos, já é a vovó. Né? Infelizmente, ela teve um AVC aos 49 anos e veio a óbito. Né? Quando ela casou, senhor presidente, ela foi casar de ônibus. Tão um amor grande que ela tem pelo sistema de transporte público, junto com o vereador Brinquinho, apoiadores do vereador Brinquinho, mas amigos nossos. E, além disso, senhor presidente, também para o senhor Luiz Carlos Pereira de Lima, funcionário dessa casa, concursado da Câmara Municipal de Guarulhos, vereadores, que infelizmente foi encontrado morto hoje em São Paulo. 34 anos de idade, faria 35 dia 25 agora, mas o Luiz Carlos, infelizmente, foi encontrado morto. A gente não sabe as causas da morte ainda, mas os nossos sentimentos à família do funcionário da Câmara Municipal, um jovem, né, que tinha um futuro brilhante. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu também quero pedir que se estenda esse minuto de silêncio para a família e para o Weber Davi do Carmo. O Weber, ele é irmão da advogada doutora Regina De Luca. Doutora Regina, que foi secretária do governo, inclusive da assistência social. Ela foi diretora também do Hospital HMCA. E, infelizmente, ela perdeu o irmão, o Weber, essa noite passada, no Padre Bento, também acometido do câncer, que é uma doença que não acaba somente com a pessoa e com a família inteira. Peço, então, que nós possamos fazer esse minuto de silêncio em memória do Weber. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereadora presidente. Janete Rocha Petá. Eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio pela minha vizinha, Dona Maria Helena Ligeiro Montanheiro, que é vizinha literal do bairro, e eu quero estender a toda a família os meus sentimentos. Inclusive, é uma senhora que tinha uma participação importante na comunidade católica do bairro. Então, eu peço esse minuto de silêncio e dizer que a toda a família que estamos juntos nesse momento de dor. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Vanessa de Jesus. Eu gostaria de consignar também nesse minuto de silêncio, em homenagem à nossa missionária Vera Lúcia, uma pessoa que foi muitos anos da Igreja Assembleia de Deus do Madureira, que orou pela vida de muitas pessoas aqui em Guarulhos, extremamente conhecida, não só no Ministério do Madureira, como também no Ministério do Belém, e veio a óbito no dia de hoje. Obrigada. Registrado, defiro o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, eu gostaria também de consignar esse um minuto de silêncio pelo passamento na última semana, na última quarta-feira, para ser bem preciso, do grande amigo e professor Roberto Delgado de Faria, pai do meu amigo, meu parceiro Vinícius, o Matheus, a Isabela, marido da dona Heloísa, um professor conceituado na cidade de Guarulhos, principalmente que atuou na periferia da cidade por muitos anos, onde tinha um carinho gigantesco da população. Infelizmente, aos 57 anos, Guarulhos perde um profissional de educação que deixou exemplo e legado para a nossa cidade. Então, gostaria de estender esse um minuto de silêncio. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, também gostaria de pedir extensão de um minuto de silêncio em razão do passamento de Sebastião Eduardo Matheus Casitas, morador da região do Parque Secap, e que neste último sábado teve a sua vida, perdeu sua vida ali na região de Mairiporã por conta de um acidente automobilístico. A sua moto envolveu num acidente trágico e perdeu sua vida. Então, também peço um minuto de silêncio em memória desta pessoa. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Um minuto de silêncio a todos os citados aqui.
Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Geleia, protetor. Presidente, se encontra um acordo do Tribunal de Justiça na mão da Vossa Excelência, presidente? Sim, vereador. A Vossa Excelência poderia ler, presidente? Pedir para o secretário ler, presidente? Sim, defiro pedir Vossa Excelência ao senhor secretário para leitura. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão em sessão permanente e virtual da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Negaram provimento aos recursos VU de conformidade com o voto do relator que integra esse acórdão. O julgamento teve a participação dos desembargadores Aliede Ribeiro e o presidente Rubens Grill. São Paulo, dia 30 de agosto de 2023. Presidente, continuando a questão de ordem, presidente. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. Isso sim é fake news. O Tribunal de Justiça, viu, não corresponde nada que um vereador subiu aqui para falar. Mas, aproveitando nisso, eu não vou falar muito nessa tese, presidente, eu vou voltar a falar pelo artigo 5.1, porque essa tese eu vou empreitar hoje uma ação contra esse vereador, pelo que ele falou. Então, agora, a gente tem um acordo. Antes da pessoa falar de alguém, ela vê o que o Poder Judiciário fala. Então, com certeza, hoje eu vou entrar com uma ação contra esse cidadão e lá vamos ver. Presidente, agora pelo 5.1, presidente. Vereador. Pelo artigo 151. Presidente, o vereador Leandro Dourado, na semana passada, ele sim protocolou um projeto de lei para volta de rodeio. Ele falou que não é volta de rodeio? Não, então tudo bem, presidente. O que ele subiu nessa tribuna, presidente, na semana passada, presidente, propondo que ele disse que não é volta do rodeio, presidente, mas ele não assume o que ele fala, presidente. Ele, na semana passada aqui, ele protocolou o projeto falando que era volta de rodeio. E ele vem aqui e fala que é fake news desse vereador. Fake news é quem não tem palavra. Fake news é o que fala e não assume o que fala. Isso sim é fake news. O vereador se doeu porque a população inteira começou a mostrar para ele que ele estava errado. Ele agora é simples falar assim, esse vereador, esse gelatina, tá falando besteira. É assim, Então o vereador, gente, o projeto dele, ele fala que não é balaçar, vai balaçar boi. Não é balaçar boi, então é balaçar o quê? Tigre? É balaçar leão? Ou não, é balaçar gato, ou é balaçar cachorro. Porque no que ele diz o seguinte, no projeto de lei dele, ele fala o seguinte, animais selvagens. O que esse vereador quer fazer? Gente, é um absurdo. É um projeto tão ruim, tão péssimo, que a gente não sabe nem o que falar. Que eu já vi um projeto ruim na vida, mas igual esse. E não basta outra coisa. Se esse vereador fosse um pouco humilde, ele vinha aqui, nessa casa, e retirava, e pedia desculpa a todos vocês. O mínimo que ele tinha que fazer, ele vinha aqui pedir desculpa, e retirar esse projeto absurdo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estamos todos juntos em defesa da proteção animal. Gente, o Dário aqui hoje veio aqui, subiu, falou tudo e mais um pouco que esse vereador merecia ouvir. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, tem uma sentença sob a mesa de bastante relevância, tanto para este plenário como para a população da cidade. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que fosse procedida a leitura da mesma, senhor presidente.
Tem a sentença, vereador? Defiro o pedido de Vossa Excelência ao senhor secretário para leitura. Senhor presidente, só exceto essa última folha, que não tem nada a ver com a sentença, por gentileza. Obrigado. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Guarulhos. Vistos. Trata-se de mandato de segurança impetrado por União Brasil e outro em face da Câmara Municipal de Guarulhos e outro sustentando a síntese de que o regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos dispõe sobre a composição das comissões representatividade partidária, cujas determinações não foram observadas para a composição das comissões permanentes, causando descontrole proposital na proporcionalidade regimentalmente prevista. Pugnaram pela concessão de liminar para declarar nula a eleição constante na ata de trabalhos de dia 1º de fevereiro de 2023 e atos decorrentes por conta de inexistência, consenso para a composição dos membros da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Guarulhos, quais sejam Finanças e Orçamento, Higiene e Saúde Pública, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Administração e Funcionalismo Público, Obras e Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa do Direito da Mulher, Defesa do Direito do Consumidor e Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude, devendo franquear a participação do vereador do partido impetrante União Brasil na pessoa de seu também impetrante, Dr. Laércio Sandes, como também demais agremiações partidárias que foram ignoradas do processo proporcional nos exatos termos do artigo 77 e dos parágrafos de regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos, que esteja observada na proporcionalidade definida pelo artigo 77 do parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos, atribuindo a seguinte quantidade de vagas de cada partido: ao PSD, 8 vagas, ao PT, 5 vagas, ao Republicanos, 4 vagas, ao PSDB, 3 vagas, ao PP, 3 vagas, ao PDT, 3 vagas, ao DC, 3 vagas, ao PSC, 3 vagas, ao Patriotas, 3 vagas, ao PSOL, 1 vaga, ao MDB, 1 vaga, ao Agir, 1 vaga, ao União Brasil, 1 vaga, ao PRB, 1 vaga, ao PTB, 1 vaga e ainda, por fim, a 1 vaga remanescente que há de ser sorteada ou votada nos termos do parágrafo 3º do artigo 77 do regimento interno, completando as 42 vagas dos vereadores membros constantes das 14 comissões permanentes, objetivando do questionamento. Declarar nula a eleição dos atos decorrentes por conta de inexistente do consenso para a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nas condições obrigatórias dos parágrafos 2º e 3º do artigo 76 do regimento interno, devendo respeitar a representação partidária, a linha impositiva, mas não facultativa,
das folhas de 1 a 32, juntou documentos das folhas de 33 a 293. Determinada emenda inicial para informar os dados da pessoa jurídica que integra a autoridade coautora, folha 294. A inicial foi a emenda à folha 295, indeferida a tutela de urgência ordenada na notificação da autoridade coautora das folhas 298, 300. A autoridade coautora apresentou as informações das folhas 325 e 335, inicialmente defendeu a inadequação do mandato de segurança para discutir a interpretação de normas regimentais, defendendo tratar de atos interna corporis que não pode ser objetivo de controle jurisdicional. Argumentou a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não teria se dado da forma narrada na inicial, havendo observância das maiores bancadas da Câmara, e que demais comissões tiveram suas vagas preenchidas na sessão de 1º de fevereiro de 2023, sendo que muitos cargos não foram supridos pela ausência de interessados, visto que aberta a oportunidade para os vereadores informassem o interesse da vaga, nenhum se manifestou, sendo os postos comautados conforme determina o regimento interno. Ao final, requereu a delegação de segurança, juntou os documentos das folhas 336 a 396. Nova manifestação da parte impetrante, afirmando que após a notificação houve alteração da composição da Comissão de Ética e de Decoro Parlamentar. Em sessão ordinária, em 27 de março de 2023, das folhas 402 e 407, juntou a ata nas folhas 408 a 456, derradeira manifestação da autoridade coautora, as folhas 462 e 466. É o relatório fundamento e decidido, não havendo preliminares a dirimir, o passo ao julgamento pedido autoral. A segurança merece parcialmente concedida. Cuida-se de impetração visando a anulação de 13 comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarulhos. Alega a parte impetrante que houve atropelo do regimento interno da Casa Legislativa pela autoridade coautora, que não teria seguido os ritos procedimentais para a informação das comissões, observando a proporcionalidade da representação partidária. Primeiramente, não há que se falar em inadequação da via eleita, visto que não se trata de interpretação de norma interna corporis, mas de aplicação do regimento interno para a formação das comissões parlamentares permanentes. Ademais, é de direito público subjetivo do parlamentar eleito do partido com representação na Casa Legislativa a interpretação de mandado de segurança contra o ato da mesa da Câmara de Vereadores. Nesse sentido, confira-se. Apelação civil, mandato de segurança, composição de composição permanente da Câmara de Vereadores de Peruíbe. Questão interna, corpore-se inocorrência, mandamos interpretado contra o presidente da Câmara inobservância do regimento interno. Recurso provido pela apelação da Câmara de Direito Público quanto à questão do fundo em relação à constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, denota a formação ocorrida na sessão de 15 de novembro de 2022, a informada petição inicial, em seguida da formação da folha 24. Portanto, com a modificação
os membros da redistribuição dos cargos entre partidos compõem o colegiado na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, passou a observar a norma regimental, havendo a perda superveniente do objeto quanto a esse pedido. Outra, sim, o que tange a formação dos demais comissões permanentes, nas quais sejam Finanças e Orçamento, Higiene e Saúde Pública, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Administração e Funcionalismo Público, Obras e Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos do Consumidor e da Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude. Narra a parte impetrante na qual não teria havido respeito à proporcionalidade da representação partidária, visto que, além da União Brasil, ora impetrante ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, também ficou sem representantes, sem quaisquer comissões. Além disso, o Partido dos Trabalhadores, o PT, dispondo de 5 cadeiras eleitas, teve representantes de apenas 3 comissões. E o Partido PP Progressistas, mesmo possuindo 3 assentos, teve apenas uma comissão como representante do partido. O Republicanos, com 4 vereadores eleitos, foi contemplado com apenas 4 cadeiras nas comissões. Por outro lado, o Partido Social Democrático, PSD, que além de 8 parlamentares contou com 13 cargos nas comissões, o Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, tendo eleito 3 parlamentares, contou com 5 assentos, e o partido do PSC, o Partido Social Cristão, nesse diapasão, a Constituição Federal estabelece representação proporcional dos partidos para a formação das comissões permanentes ou temporárias das casas do Congresso Nacional. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno ou ato de que se resultar na sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Em paralelo ao artigo 77 do parágrafo 5º do mesmo regimento, reproduz a disposição constitucional ao preconizar o artigo 77. Será assegurada quanto possível a representação partidária nas comissões, levando em conta que a representação no momento da composição. Parágrafo 1º. O percentual corresponde à proporcionalidade partidária, será obtido multiplicando-se do número de vereadores de cada partido por 100 e dividindo esse resultado pelo número de membros da Câmara. Parágrafo 2º. O percentual obtido será aplicado para a definição de vagas nas comissões, multiplicando ou pelo número total de integrantes das comissões permanentes. Parágrafo 3º. As vagas remanescentes, uma vez aplicada ao critério ora estabelecido, serão distribuídos aos partidos, levando-se em conta os resultados obtidos para maior ou para menor. Parágrafo 4º. Em caso de empate, terá preferido... Acabei de beber, presidente, obrigado. Terá preferido o partido que ainda estiver sem representação nas comissões.
Parágrafo 5º. Os membros das comissões permanentes, mediante ao acordo dos líderes, serão por estes indicados. Não havendo acordo, serão eleitos pelo plenário de acordo com o rito estabelecido para eleição da mesa, respeitando o dispositivo nesse artigo quanto à proporcionalidade partidária. Como se infere do dispositivo regimental, a distribuição dos cargos das comissões entre os partidos políticos deverá observar, sempre que possível, a proporcionalidade no verso. No entanto, não cabe o Poder Judiciário... Pela ordem, presidente. Houve um atropelo da ordem aí, senhor secretário. Estava na lauda 7, presidente, tem que pular para a lauda 8, senhor presidente. Vereador, tá confuso aqui porque tá impresso dos dois lados? Tem que seguir a ordem, senão não vai dar para contextualizar quem está assistindo em casa e quem não é vereador desta casa. Então, eu peço que essa parte é importante, que siga a partir do final da lauda 7, passando para 8. O vereador Edmilson quer que inicie novamente, vereador. Obrigado. Vereador Dr. Lars Santos, na leitura, as folhas impressas, ela tem folhas aqui que são folhas de rascunho e, sequentemente, existem folhas que estão nas duas laudas. Por isso, elevou a erro. Seu secretário, não é folha de rascunho, é impressão frente e verso. Impressão frente e verso. Mas eu compreendi, por gentileza. Perfeito. Mas dando sequência aqui... a representação partidária na Casa Legislativa. Assim, após preenchido dos cargos nas comissões de acordo com as regras dispostas nos parágrafos 1º a 4º do artigo 77, não havendo acordo entre os líderes para indicação, haverá eleição pelo plenário, respeitada a proporcionalidade partidária. Pelos registros constantes da ata do dia 15 de dezembro de 2022, das páginas 19 a 49 da ata de trabalhos, não houve consenso entre os parlamentares para a ocupação dos cargos das comissões e despeito do edil Geraldo Celestino, assim anunciar a página 36 a 49 da ata, de tal modo que não houve eleição e os cargos foram preenchidos de forma arbitrária. Assim, pelo que se depreende dos documentos juntados dos autos dos membros das comissões, foram eleitos na sessão realizada no dia 15 de dezembro de 2022, mas o critério da proporcionalidade não foi observado no que tange às comissões de Finanças e Orçamento, Higiene e Saúde Pública, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Administração e Funcionalismo Público, Obras e Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa do Direito do Consumidor e Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente e da Juventude. Tendo em vista a pausa do vereador Wesley Casaforte, eu convido a vereadora Karina a assumir os trabalhos provisoriamente, por favor. Pode continuar, vereador. Do adolescente, visto que suas formações ocorreram de forma desproporcional à representação partidária na Casa Legislativa, pois o PSD ocupou 13 cargos, mesmo possuindo 8 parlamentares. O PSDB, contando com 3 vereadores, foi contemplado por 5 assentos. O PSC, possuidor de 3 cadeiras, foi agraciado com 4 assentos nas comissões
eu agir apenas com um vereador eleito. Teve representante de 3 comissões em prejuízo de outros partidos com representantes na Casa de Leis, mas sem qualquer cargo ou nenhuma das comissões, como ocorre impetrante o PDT e outros partidos que, a de respeito terem elegido mais parlamentares, foram contemplados proporcionalmente com menos cadeiras, como é o caso do partido do PT, PP e Republicanos. Assim, de rigor reconhecido da existência do direito líquido e certo regular, complementando o regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos no que tange a proporcionalidade partidária a ser observada na formação das comissões permanentes acima declinadas. Por fim, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lê a apelação. Municipal de Mongaguá. Pretensão de suspender os efeitos de votação dos representantes das comissões permanentes por desrespeitar a proporcionalidade partidária em sua formação. Direito líquido certo assegurado pelo artigo 58 do parágrafo 1º da Constituição Federal e pelos artigos 31 e 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mongaguá. Sentença parcialmente modificada apenas para afastar parte do dispositivo que assegurou o número determinado de vagas aos partidos políticos impetrantes, diante das alterações na composição partidária da Câmara Municipal de Guarulhos. O reexame necessário, parcialmente promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, remessa a necessária cível. Relator Maria Laura Tavares, órgão julgador, a 5ª Câmara de Direito Público do Fórum de Mongaguá. A primeira vara, data do julgamento foi dia 14 de novembro de 2017 e a data do registro dia 14 de novembro de 2017. Apelação, mandato de segurança da Câmara Municipal, eleição dos membros das comissões permanentes e pretensão voltada à anulação da deliberação dos itens 2 da 11ª sessão extraordinária, a inobservância do critério de proporcionalidade partidária, a violação do regimento interno, pedido procedente, sentença mantida com observação quanto à desfiliação partidária, recursos oficial e voluntário não providos. Apelação número tal da 4ª Câmara de Direito Público. No entanto, não cabe ao Poder Judiciário determinar a forma de preenchimento dos cargos dentro das comissões, visto que se trata de ato iminente legislativo e compõe com os próprios membros na Casa de Leis, sob a pena de ofensa à separação dos poderes, tratando de ato interna corporis, cabe ao Poder Judiciário, tal como a hora determina, assegurar a representação partidária proporcional, tal como estabelece a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara Municipal, declarando-se a nulidade dos atos que não tenham respeitado os dispositivos legais aplicáveis à espécie. A realização de nova votação, contudo, ficará a cargo do Poder Legislativo. Por fim, afasto a alegação de litigância de má-fé da parte impetrante em razão da alteração da formação de comissão ética e de decoro parlamentar
posteriormente à impetração, visto que se trata de providência necessária a fim de afastar a irregularidade de formação mencionada. Comissão, não encontrada demais amparos nas hipóteses dos artigos 80 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, julga extinto o processo nos termos do artigo 485 do inciso 6º do Código do Processo Civil em relação ao pedido de anulação da Comissão Ética de Decoro Parlamentar, sem prejuízo, concedendo a segurança, extinguindo-se o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487 do inciso 1º do Código de Processo Civil para anular a formação das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, Higiene e Saúde Pública, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Administração e Funcionalismo Público, Obras e Serviço Público, Trânsito e Transportes, Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa do Direito da Mulher, Defesa do Direito do Consumidor, Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude, por desrespeito à proporcionalidade da representação partidária. Em razão da maior sucumbência, as custas processuais deverão ser arcadas pela parte impetrada, sem condenação de honorários nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. A sentença é sujeita a reexame necessário, transita em julgado, arquivem-se os autos com anotações e cautela e estilo. Ciência ao Ministério Público, sentença registrada eletronicamente, publica-se, intima-se. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, vereador. Senhoras e senhores, caros colegas vereadores, na história desse legislativo, salvo o melhor juízo, aconteceu situação dessa espécie em duas oportunidades. Lá no passado, quando o ex-vereador e colega aqui presente, Alemão, naquela ocasião, por volta de 2000, 2002, o ex-vereador José Luiz, junto com outros membros do Partido dos Trabalhadores na ocasião, tiveram que também buscar o judiciário por conta do desrespeito ao regimento interno desta Casa de Leis. E este vereador, por intermédio do União Brasil, foi obrigado a buscar o mesmo caminho. Eu escutei nas entrelinhas algumas falas de alguns colegas, mas ele está fora, só porque ele está fora, ele está questionando isso? Não, eu não estou questionando só porque eu não estou na comissão. Eu não faço a mínima questão de estar na comissão, mas nós temos que cumprir a norma, nós temos que cumprir a regra. Esse legislativo aqui não é casa de Geraldo Celestino. Esse legislativo aqui não é casa exclusiva do presidente da casa. Esse legislativo aqui não é de exclusividade do líder do governo. E quando, no início de fevereiro, eu disse que a forma que estava se processando as comissões estava errado, é tanto que a magistrada que decidiu a respeito desse tema fez inclusive referência à fala do vereador Geraldo Celestino. Pelo artigo 151, senhora presidente. Pelo artigo 151, vereador. Então fez inclusive referência à fala equivocada do nosso colega licenciado, vereador Geraldo Celestino, onde veio nesta tribuna sustentar que tinha havido um acordo de liderança onde este vereador, o próprio PDT, dentre outros partidos, não participaram
das discussões, e aí a gente é obrigado a buscar o judiciário para demonstrar que o respeito tem que imperar nesta casa. Nós temos que respeitar a opinião popular, que para isso criou-se a lei orgânica, criou-se o regimento interno, onde se divide e se disciplina a composição destas comissões. E a situação é grave, senhoras e senhores. Repito, a situação é grave, porque ficou decidido que todos os atos praticados até o presente momento, ficou assim decidido, declarando-se a nulidade dos atos que não tenham respeitado os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Ou seja, todos os atos praticados até aqui, salvo a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, todos os atos estão passíveis de absoluta nulidade. Então isso aqui tem que servir como exemplo e ser um divisor de água que não pode se decidir aqui na diretoria de plenário sem sequer ouvir a procuradoria desta casa. Procuradoria existe, inclusive, para orientar o presidente da casa nos equívocos que ele praticou por mais de uma oportunidade e foi-me obrigado, através do União Brasil, junto com a minha pessoa, enquanto parlamentar nesta casa, buscar o judiciário para fazer cumprir a regra, respeitar o direito de todos aqui. E não pode, repito, o líder do governo e o vice-líder do governo, junto com o presidente dessa casa, decidir pela maioria. Pela liderança do partido, senhora presidente. Pela liderança do partido, vereador Laércio. Portanto, não pode alguns decidir por todos. Se houve consenso, esse consenso há que se participar todos os partidos. Onde já se viu a representação máxima do PSD, seriam 8 cadeiras nas comissões permanentes. Foi definido em 13. E aqui não querendo desmerecer os colegas, o próprio Agir, vereador Jorginho, foi definida a composição da parte dele em 3 comissões. A representação do União Brasil em nenhuma. A representação do PSOL em uma cadeira. Percebe o desequilíbrio por parte de quem conduziu os trabalhos da mesa diretora, desrespeitando, repito, desrespeitando em absoluto o regimento interno. Então, se desrespeita o regimento interno, quiçá as demais leis do município. Então, a briga aqui não é em nome do Laércio, mas é em nome da democracia, tanto para esta legislatura, como sirva de jurisprudência e parâmetros para as próximas. As próximas eleições não pode haver o jogo de compadre aqui, entre aspas, onde se busca atender os interesses do governo sem observar o estrito cumprimento da norma. Que o tanto quanto possível, neste caso aqui, era e é passível de ser praticado, e não da forma que o governo encaminhou, orientando muito que provavelmente a mesa diretora, para defender os interesses do governo, obstruindo o interesse de todos os partidos, compor estas comissões permanentes de forma equilibrada. E aqui vai minha crítica, inclusive, aos colegas membros da oposição, que também aceitaram esse tipo de situação. O próprio Partido dos Trabalhadores não tinha só esse número de comissão de fazer parte, e ficou quieto. E não foi a luta para fazer respeitar aquilo que é a democracia, que é a característica do Partido dos Trabalhadores. Então nós não podemos aceitar esse tipo de conchavo. Esse tipo de conchavo prejudica a cidade, prejudica a todos. E eu quero bem em todos, eu quero bem a todos, mas nós temos que dar o devido respeito. E naquela primeira sessão de fevereiro, o desrespeito foi enorme, tanto pelo líder de governo, pelo vice-líder Geraldo Celestino e a própria presidência desta casa, porque ficou tudo registrado em ata, está lá nos autos do mandado de segurança. Quem quiser olhar, o processo é público, vai ter acesso. O despautério que foi a eleição da composição das comissões permanentes. Eu não participei de nenhuma
composição entre os pretensos colegas da oposição para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não participei de nenhum diálogo. Por isso que houve a manipulação. Quando o vereador Martelo se posicionava querendo participar das comissões, onde ele queria disputar a Comissão de Constituição e Justiça, ele tinha razão, porque ele também não foi chamado para essa discussão, como eu também não fui. O vereador Dourado é outro que foi excluído da participação dessas comissões. Você tem que dar oportunidade para todos participar. Se há interesse ou não, é outra história. Agora, não pode o presidente desta casa, não pode o líder de governo e o vice-líder atropelar as regras. O interessante é que quem decidiu e deu a liminar final nessa questão foi Sua Excelência, doutora Marina do Bois Fava, a mesma juíza que conduziu Ticiano à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, quando o ex-presidente desta casa, o vereador Martelo, havia naquele momento tirado o Ticiano da comissão em questão. Ou seja, um peso e duas medidas. Isso fica provado aqui para o presidente, que ninguém aqui é dono do legislativo. Esse legislativo aqui pertence ao povo. E se eu estou aqui, assim como todos, estou para representar e exijo ser respeitado, assim como eu respeito a todos. Agora, dizer que participamos de conversa, participando de reunião, só vindo mesmo do próprio Geraldo Celestino, com aquelas conversas que não têm o mínimo cabimento, ao sustentar nessa tribuna de que houve um acordo de liderança. Só que ele não conseguiu, a própria casa, ao responder para o judiciário, não conseguiu demonstrar que houve esse acordo de liderança. Então eu concluo aqui dizendo, isso serve como divisor de águas. Nós não podemos simplesmente ouvir a diretoria de plenário. Para isso nós temos procuradoria na casa e devemos ouvir a procuradoria, como ocorre na Câmara Federal, como ocorre no Senado, e não tomar a decisão ao bel interesse pessoal, que foi o que aconteceu aqui na figura do presidente Ticiano, vereador Geraldo Celestino e o próprio Gilvan. E aí todos os atos praticados até aqui são nulos e o presidente cabe agora convocar uma sessão para que nós, concluindo, senhora presidente, convocar uma sessão para que nós venhamos definir e acertar esse imbróglio jurídico que foi criado pelo vereador Ticiano. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigada, vereador registrado. Com a palavra, vereadora. Eu queria justificar a ausência do líder da bancada do PT, vereador Brinquinho, bem como o vereador Marcelo Seminaldo, que se encontram em atividades partidárias. E eu gostaria de falar pelo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereadora, pelo 151. Sim. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Salarial. E é muito importante dizer que essa data foi criada pela ONU para exatamente celebrar os esforços para encontrar ou alcançar a igualdade remuneratória. Felizmente, pela lei sancionada esse ano, 14.611 de 2023, a lei assegura como instrumento de combate à desigualdade no âmbito do trabalho, de uma transparência, fiscalização e multa. Essa é que é a questão, e multa. Porque trabalho igual, salário igual. E nós, mulheres, recebemos 22% a menos que os homens no Brasil. Por isso, nesse Dia Internacional da Igualdade Salarial, eu gostaria de ressaltar a importância da luta e da denúncia, porque sempre a empresa consegue, por mecanismo de registra uma coisa na carteira e a pessoa trabalha em outra função. Então, é importante que no setor fabril e em todos os setores, trabalho igual, salário igual. Essa é a nossa meta e, por isso, eu parabenizo o presidente da República
que sancionou esse ano, no mês de março, essa lei de grande importância. Mas tem que ter fiscalização e tem que ter também multa para todos que não cumprem a lei. Presidente, pelo 151, presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Nesse momento, senhora presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Paulo Roberto Sequinato, problemas de saúde, e gostaria da verificação de quórum, por gentileza. Justificado, vereador. Visualmente, hoje, vendo mesmo, né, vereador Edmilson? Que não há quórum. Dou por encerrada a presente sessão.